Para completar, não pagou, não joga. Essa é a proposta comandada por Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Internacional pro Brasileirão. Pote 2 da Libertadores ficando muito, mas muito complicado. Tem também as últimas da CBF, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar agora sobre a CBF e a eleição marcada para presidente. Eleição marcada para o dia 25, um domingo, véspera da apresentação de Carlo Ancelotti. A curiosidade é que o domingo em que se marcou essa eleição às pressas, tem, por exemplo, rodada de Campeonato Brasileiro com Palmeiras e Flamengo, dois dos principais candidatos ao título. Tudo indica que Samir Chauti deva ser o único candidato, é que ele já conseguiu apoio de 22 das 27 federações, e para que você se candidate à presidência, você precisa do apoio de pelo menos 8 federações. Dessa maneira, a menos que alguma federação mude de lado, e dá para dizer que não teremos um candidato de oposição. É bem verdade também que o Edinaldo Rodrigues trabalha na justiça para cancelar essa eleição, para que ele tenha a oportunidade de voltar à presidência da entidade máxima do futebol. E aí queria falar um pouquinho sobre o Samir Chauti, que é, ao que tudo indica, o grande candidato a suceder o Edinaldo. Esse cara é médico, 41 anos de idade, super respeitado em Roraima, mas o histórico dele dentro do futebol é zero. Ele acaba de ser eleito presidente da Federação de Roraima, mas ainda nem tomou posse. O maior elo dele com o futebol é seu pai, que está 40 anos na Federação de Roraima. E ninguém vai me convencer de que a Federação de Roraima possa ser um grande trampolim para a CBF. Afinal de contas, são só 10 times filiados à Federação de Roraima. E não há um expoente entre os times de Roraima há bastante tempo no futebol brasileiro. Estou muito curioso para entender o porquê de Samir Chauti, que é um cara absolutamente desconhecido e sem trabalhos e serviços prestados ao futebol, acabou sendo escolhido de uma hora para outra como o grande cara para dirigir a seleção brasileira e causar a profissionalização. Só para completar, uma curiosidade, 53 dias atrás, por unanimidade, todas as 27 federações elegeram o presidente Edinaldo Rodrigues para mais um mandato. Agora, 22 dessas 27 federações já tomaram a decisão de optar por um outro caminho. Algo, no mínimo, estranho acontece no mundo da CBF. Bora falar agora sobre Libertadores da América com um fato preocupante. Poderemos ter oitavas de final com confrontos pesadíssimos. Tudo porque está se desenhando para o pote 2 do sorteio das oitavas de final uma série de times super pesados. O pote 2 vai ficar com clubes que terminarem na segunda posição dos seus grupos. Há a chance, por exemplo, de Botafogo, Flamengo, Internacional, Fortaleza e Bahia. O Inter ou Bahia, um desses times, acabarem por ocupar o pote 2. Times bem pesados e de enorme tradição e com capacidade de brigarem pelo título da Libertadores da América. Só para você entender o contexto, hoje o Botafogo é o terceiro do seu grupo, o grupo A. Mas o Botafogo, vencendo em casa a Universidade, deve terminar em segundo. Já o Flamengo é o atual vice-líder do seu grupo, o grupo C. Ele está atrás do Central Córdoba. O rubro-negro ainda tem uma chance real de terminar na primeira colocação, desde que a LDU vence o Central Córdoba na rodada final. Fortaleza hoje é o segundo colocado do seu grupo, o grupo E. Já no grupo do Internacional, o grupo F, Inter e Bahia disputam um lugar na próxima fase. O Atlético Nacional está classificado, embora ainda não tenha a primeira colocação confirmada. O Internacional é o segundo e o Bahia é o terceiro. Inter e Bahia se enfrentam. Notícia bem ruim essa do pote 2 pesado para clubes, por exemplo, como São Paulo e Palmeiras, que já asseguraram as suas classificações e devem ser o Palmeiras certamente com a melhor campanha e o São Paulo na primeira colocação da sua chave. Bora falar agora sobre uma proposta de Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Inter. Em meio ao caos financeiro e de dívidas se acumulando entre clubes de futebol, rolou um simpósio desses times nessa sexta-feira e os 4 optaram ou sugeriram que quem não paga jogador não pode utilizá-lo. Essa reunião aconteceu em meio ao segundo simpósio de direito esportivo na sede do Fluminense, que contou com as presenças dos presidentes de Fluminense, Flamengo, Fortaleza e também Internacional. O Mário Bittencourt, presidente do Flu, sugeriu o seguinte, abre aspas, se comprou o jogador e não pagou, ele não joga.
Se você tirá-lo da rodada, você já volta a ter equilíbrio competitivo. Automaticamente o clube vai parar de contratar, sugere o Mário Bittencourt. O BAP, presidente do Flamengo, foi além e reclamou dos clubes que viraram SAF e não pagaram. Para o BAP, a solução está em perda de pontos para clubes que atrasarem pagamento para outros times com a compra de jogadores. Importante lembrar que o Corinthians foi citado em 2 casos diferentes. O Fluminense e o Fortaleza fizeram questão de apontar o Corinthians como um clube mal pagador. Em 2024, por exemplo, Fortaleza acabou sendo eliminado pelo Corinthians na Sul-Americana, Fortaleza com seus salários absolutamente em dia, o Corinthians com enormes problemas financeiros. Já o Fluminense fez questão de citar o Corinthians quando ambos brigavam contra o rebaixamento também em 2024. O Corinthians saiu gastando muito mais do que o Fluminense, escapou da zona do rebaixamento e ainda garantiu vaga na Libertadores da América. Só para completar sobre esse encontro, a curiosidade: o Internacional, que estava presente, representado pelo seu presidente, hoje tem uma dívida com o Thiago Maia, justamente com o Flamengo, um dos outros integrantes do debate entre os 4 clubes. O Fute Raiz pergunta: Nicola, se o Neymar não for para o Flamengo, acha que a Major League Soccer é um possível destino? Fute Raiz, não boto fé nessa história. Acho que se o Neymar não... Ele não vai para o Flamengo, tá? Vamos trazer uma atualização importante. Na segunda-feira, uma pessoa ligada ao Flamengo me procurou para contar que o nome do Neymar tinha sido mais uma vez oferecido ao Fla. Por que mais uma vez? Porque assim que ele rescindiu o contrato lá na Arábia Saudita, o Neymar pediu que oferecesse o nome dele lá. Foi oferecido. A verdade é que na oportunidade o Felipe Luiz e o José Boto conversaram com o Jorge Jesus. O Jesus passou referências não muito positivas e optaram por não fechar com o Neymar. Agora houve uma segunda investida, inclusive com a possibilidade de uma reunião numa churrascaria no Rio de Janeiro entre representantes do Neymar e também representantes do Flamengo. O José Boto me garante que essa reunião não aconteceu e nem vai acontecer. Então dá para descartar o Neymar no Flamengo. Sobre Major League Soccer, ele não tem intenção de jogar nos Estados Unidos. Ou ele vai para a Europa para jogar num grande clube, se essa proposta aparecer, ou ele renova no Santos, tá? O Alisson Reis, essa história do Wesley do Flamengo no Manchester City procede. Notícias do Mengão, tem alguma coisa positiva? O que se sabe é que o Wesley já aceitou a proposta do Manchester City. O City está disposto a pagar mais ou menos 35 milhões de euros, que equivale a quase 220 milhões de reais. O Flamengo é dono de 90% dos direitos econômicos, são quase 200 milhões de reais para o Flamengo. Só que o Flamengo ainda vai tentar morder uma fatia um pouco maior, ou um valor um pouco maior do negócio. Hoje o Flamengo pede cerca de 40 milhões de euros, tá? E eu acho que 35 milhões de euros já seria uma baita venda para um lateral direito, mas se há potencial para 40, por que não tentar? E o Wesley já aceitou. Sobre a busca por um substituto do Wesley, descobriram ou foram buscar resgatar que o José Boto, que é o executivo de futebol do Flamengo, foi o responsável por contratar o Dodô, quando o atleta era do Curitiba, lateral direito, que foi para o Shakhtar por 2 milhões de euros em 2018. 4 anos depois, o Shakhtar vende ele para a Fiorentina por 14 milhões e meio de euros. E o Boto conhece muito bem e gosta do Dodô, então é natural que ele seja um nome. Só que o Dodô hoje está avaliado em 22 milhões de euros. É impossível para mim imaginar que o Flamengo vai gastar metade da grana que vai arrecadar com o Wesley, ou mais da metade, na contratação de um lateral reserva, tá? Isso aí, então, Nação Rubro-Negra, esse aí é o vídeo de hoje com as últimas informações do Flamengo para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Flamengo News, o canal que sempre busca as informações do Flamengo para você. Forte abraço a todos e até mais.